gente. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou Maria Veloso. Estamos hoje aqui para falar um tema muito contemporâneo. Eu sou estrategista de cenários, construtora de ecossistemas e apaixonada por mudar o futuro das organizações. Estamos hoje aqui, Andréa, Bruno, Daniel, e vamos bater um papo como ESG e mais T estão impulsionando as transformações. Gostaria de agradecer muitíssimo a Rodrigo e ao Josier pelo convite, toda a equipe do FIS, pela dedicação de botar um evento desse porte no ar, o maior evento da área de saúde da América Latina, e é um prazer estar hoje aqui como moderadora desse diálogo, tá? E para partir, vamos partir de algumas provocações e reflexões. A primeira pergunta é: a tecnologia transforma o homem ou é o humano transformado que inventa novas tecnologias? Entender por que e como a confluência entre a transformação da sociedade contemporânea, a crise climática e os avanços das tecnologias digital está causando a metamorfose da própria sociedade e também dos negócios é essencial para a gente sobreviver e prosperar agora no século XXI. E é disso que a gente vai falar um pouco hoje. E vamos um pouco sintonizar, né? Falar do espírito da época. Estamos no ano 1 do século XXI. A gente tem que entender a contemporaneidade que norteiam as organizações do futuro. E vamos partir primeiro da crise climática, que tem a ver com a ESG, né? Estudos mostram que, desde a Revolução Industrial, a Terra se deslocou do Holoceno e para o Antropoceno. E as ações humanas foram as principais impulsionadoras dessas transformações. E tudo isso devido à extrema utilização de recursos e da emissão de contaminantes para o meio ambiente. Então, é tipo assim, Houston, we have a problem. Então, temos que pensar de forma diferente. O conceito mais contemporâneo do tema é relacionado com planetary boundaries. É o conceito que o planeta tem limites e que esses limites é que determinam o quanto a gente pode se desenvolver e prosperar daqui para frente. E eu destaco, como estamos num evento direcionado ao público de saúde, destaco aqui 5 desses limites. Um é a integridade da própria biosfera, o outro é o uso de água, a alteração dos territórios, a carga de aerosol atmosférico e os novos contaminantes. Então, são temas que afetam o planeta e, consequentemente, nos afetam. Nesse sentido, a gente tem que pensar que ESG não é evolução. ESG é apenas uma forma de medir onde a gente está. O segundo ponto é a própria sociedade. A gente vive mudanças significativas na sociedade, na forma de consumo, na expectativa dos colaboradores, na relação com os parceiros, com os clientes e claramente nos eleitores, incluindo, inclusive, a exigência de novas legislações, que afeta a todos. Vivemos num período em que todas as visões do mundo entraram em crise e os indivíduos se sentem livres para criar tudo novo. E Bauman fala, a gente sai da frigidez da época moderna e foi para a volatilidade. Então, é preciso compreender essa sociedade em relação à temporalidade que a gente está vivendo. E agora, muito mais, a gente sai da razão e vai para o afeto, porque o afeto cria tribos urbanas que mobilizam identidade e socialidade. É estar com, é o sentido de pertencer, de comunidade, de fazer parte da tribo. E aí, por último, vem as tecnologias digitais. Com o advento da internet e toda a tecnologia que vem a partir daí, a sociedade contemporânea, a grande parte, passa a se socializar na dimensão virtual. A gente viu agora com a questão da pandemia. Ocorre uma dimensão virtual impulsionada por essas novas tecnologias que transcende o tempo, o espaço e os territórios. Essa dimensão de sociedade em rede tem um papel importantíssimo da transformação do conhecimento e nas dinâmicas de inovação.
Essa sociedade integrada em tempo real, ou seja, interconectada, passa a exercer pressões sobre as estruturas organizacionais e cria uma nova dimensão relacional que exige que as empresas saiam da sua centralidade. E deve-se pensar a estratégia empresarial como parte desse sistema complexo, que essas novas tecnologias digitais alteram as condições habitativas. E as redes sociais digitais são as novas tribos, as novas comunidades e parte dessa arquitetura complexa. Nessa nova ecologia, emergem novas oportunidades sem precedentes e que cabe à gestão entender e navegar nessa nova era, não apenas para criar estratégia para suas organizações, mas também para criar impacto positivo. Isso é ser sustentável. Pois isso é o que a sociedade espera, a sociedade que se transformou e que continua se transformando. É a sociedade que passou a entender que para um negócio ser sustentável é sair do paradigma prevalente de criação de riqueza para bem-estar social da comunidade. A estratégia empresarial tem que estar alinhada com esses novos desafios que são postos, interconectada com essa multiplicidade de fatores e componentes ambientais, tanto internos como externos. E o principal obstáculo para o desenvolvimento de um plano coerente rumo ao mundo do negócio sustentável é justamente tratar esses problemas isolados. As pessoas querem tratar o I de economy, o I ou A de ambiente, o S de social, o G de governança, o T de tecnologia separado. E, na verdade, não é. Passa a entender o mundo de forma complexa, interdependente e transdisciplinar. Novos tempos, novas lentes, novas abordagens. E o que vemos como resultado de empresas que inovam e se transformam nesse sentido é ajudar a criar comunidades mais prósperas e que geram um ciclo do bem, e principalmente para os próprios negócios, porque se cria ecossistemas de negócios fortes e resilientes. E aqui gostaria de passar a palavra para a Andrea Bonimi, ela que cunhou o termo SG mais T e nos vai falar da onde saiu essa concepção e nos vai trazer a visão dela. Logo depois, eu apresento cada um dos palestrantes. Welcome, Andrea. We are with you now. Thank you so much, Maria, and thank you, the whole organization, for having me here today. Excuse me. And I'd love to share with you a presentation that I put together with some visuals so you can see what I'm talking about. Sometimes visuals are better than words, as I learned many years ago. So if we could put the PowerPoint presentation up that I sent, that would be great. And then I can send you through it. So the next slide, please. So the ESG plus T concept came along in my brain a few years ago as I was writing a book in which I was trying to create a rationale around the whole ESG conceptual setting that people had been developing, especially in Europe, more recently now in the US, and certainly in Latin America. And one thing that I felt was really missing was the idea of technology. While there are a few issues within the E, the S, and the G that could be considered technological, they really weren't treated as a separate important category. So if you go to the next slide, please, I'll share with you a typology that I put together for that book. And in that typology, if you go to the next slide, you will see a lot of things that you would consider normal and predictable under the environmental piece. If you go to the next slide, please. There's a typology of different kinds of issues, risks, and opportunities that you would find typically under environmental, such as climate change, carbon emissions, energy efficiency, hazardous waste, etc. Under social, human rights,
health and safety, workplace conditions, under governance, corporate governance, business ethics, corruption, bribery. But there's a whole bunch of things under technology that are not really considered under ESG. And in my opinion, technology is not only driving a lot of ESG, but there's technology in each and every one of these environmental, social, and governance issues. Everything is intertwined, as Maria just said, interconnected. And so, as we have this explosion of innovation, explosion of technology, there's also an explosion of new issues, of new risks, and of new opportunities. So, if we go to the next slide, please, I'll explain a little bit why I think we're here. And it has to do with situational awareness, it has to do with historical context. And in my opinion, we have 5 what I call mega trends that have all converged at the same time over the last couple of years. And mega trends to me are multi-year events. These are not things that happen from one quarter to the next or from one year to the next. These are things that are moving along, not necessarily slowly, but forcefully and in very large context. And, as Maria mentioned a few minutes ago, there's this situation of, is man transforming technology or is technology transforming man? And in my humble opinion, it's certainly both, but I think technology is transforming us in ways that we don't even know. So I have one mega trend that's about tech disruption at the speed of light. So let's go to the next slide. I'll explain it briefly, and then I'll explain each of the other 5 mega trends. So next slide, please. This is basically megatrend number 1, which is tech disruption at the speed of light. And you can see a photography here of a warrior robot or killer robot, of robots at work, of facial recognition technology, of a police dog robot. These are all things that we've invented and that are affecting us in ways that I don't think we really understand. And that's where that interconnection with other parts of our lives takes place. So the governance piece of technology is extraordinarily important when we think about AI ethics, nanotechnology, biotech ethics. You're in the healthcare field. There are so many different things, aspects, whether it's algorithmic, whether it's biotech, whether it's DNA, genetic engineering. These are all things that are affecting us in ways that we do not know. Next slide, please. So the next slide will show you some of the upside, and there's so much upside, and that is why I call each one of these slides risk and opportunity. So in this technological innovation, the upside is limitless. Today, I just saw a new article in The Economist about 22 emerging technologies for 2022. And in it were a number of very important health innovations that are taking place, including virtual reality workouts, brain interfaces, 3D printed bone implants. And in this slide, you'll see a couple of other incredible opportunities. We all know about the vaccine development over the last year and a half against coronavirus, which has been unlike any vaccine development ever in history. And we have AI being used for geospatial recognition of trees in the middle of the desert in Africa. So this is an amazing upside opportunity, and hence what we're calling boosting innovation. So let's go to the next slide, and I'll share quickly my other 4 megatrends with you. The next one, next slide, please, is one more good thing about about technology. This is, for example, an initiative that the UN has undertaken for the last few years called Big Data for the Sustainable Development Goals. And every single one of these, and many of them are health related, many of them are anti-poverty, food, anti-hunger, good health and well-being. These are deployments of big data analytics and AI and machine learning on behalf of combating the SDGs, achieving the Sustainable Development Goals. Next slide, please. So megatrend number 2 is a serious issue that has been measured by the Edelman Trust Barometer over the last decade to 2 decades. And one of the serious things that we are all suffering from one way or another, whether it's in government and business,
in NGOs or in media is a decline in trust in leadership and institutions. And the only institution that seems to be eking out both being ethical to a certain extent and competent is business. Everyone else is underwater when it comes to competency, and NGOs are considered ethical but not terribly competent. So this is one of these opportunities, in my opinion, for leaders to take charge and do the right thing. It's a time when all of this is coming together, the need for change, the COP26 situation where we're all struggling to have global agreements on serious issues that affect health, that affect climate, that affect the basically the survival of the earth. Next slide, please. And this is just a typology that I put together about leadership, which I wrote about in my book a couple of years ago. And it's basically a typology from irresponsible leader to enlightened leader when it comes to ESG plus technology issues in terms of what they're trying to do. The irresponsible and superficial leaders are exactly what they say. They don't care, or they're very much into greenwashing and just marketing of supposed ESG and technology concepts. It's the responsible and the enlightened leaders that actually put their money where their mouth is, create the programs and the risk management and the innovation procedures necessary to achieve the ESG goals and the technology goals. The enlightened leaders go a little further by really going into their products and services and creating what they say they're creating, whether it's green, whether it's environmentally friendly, whether it's socially conscious, whether it's got high governance standards. They actually do that. They create better products and services. Next slide, please. Megatrend number 3 is the rise of interconnected complex risk, and really the whole climate change, pandemic, the bursting of technology, the rise of socially conscious and social injustice issues around the world and within countries really proves how interconnected everything is. If you go to the next slide, please. I just have a real quick picture to show you all that shows the interconnected nature of the ESG and T issues related to the pandemic, starting with biological and deforestation issues that might have given rise to animals and humans becoming connected, and the virus skipping from animals to humans, then the pandemic spreading all over the world, giving rise and a lot of momentum to social justice issues, both in the US and in other countries and globally. The health and safety of workers became paramount. And it's also given rise to governance and technology issues that we haven't seen before. The ransomware in the healthcare industry, the cyber attacks have been enormous. That's gone up exponentially over the last year and a half. And the use of fake news and misinformation in the healthcare industry and in other industries. Next slide, please. Megatrend number 4, very briefly, it's all about the geopolitical tectonics of the world changing both internally in many countries. There's been a long study done of the last couple of decades showing how democracy has declined in most countries to a certain extent, and in other countries more dramatically. And there's also the breakdown of international governance. And I don't need to speak more to this, but it's another piece of the tectonic change that is impulsing change, and also all of the challenges that we have. For example, at COP26, getting people to agree on things has become more difficult because of these geopolitical tectonic changes. Next slide, please. And then the last megatrend is the rise of stakeholder capitalism. To me, this is really important, and it completely dovetails with what we're talking about here, from ESG, stakeholders, technology, the rise of regulations, the explosion of investment in ESG funds, bonds, equity, and the need to really understand who your stakeholders are beyond your shareholders. Next slide, please. And the SDGs
really were sort of a part of the beginning of this when they were passed in 2015 as goals for 2030. And a lot of businesses and society and government have united around getting some of these things done. Next slide, please. And the rise of greenwashing, of course, is also, you can see this interesting headline, an AI, artificial intelligence analysis of 800 companies finds that greenwashing is rampant. So as we have a bigger focus on ESG and T issues, we're also using technology to analyze a lot of this stuff. It's allowed, for example, this analysis to show that 800 companies, that many of these 800 companies were basically just greenwashing about how much they do environmental, social, or governance issues. And so there's a real coming together of these mega trends to sort of create this enormous amount of risk and enormous amount of opportunity. Next slide, please. And here you see just an explosion of the ESG ecosystem. You have corporate rating agencies, credit rating agencies, specialist data providers, disclosure standards, which are evolving, sustainability frameworks, scorecards. It is a tsunami of things going on. This will settle down eventually, but it is happening and it's not turning back. And that's why I consider this megatrend the most important one for us right now to talk about as we talk about ESG plus technology. Next slide, please. Here are now my last 2 or 3 slides where I'm just going to give you a very quick model of what I consider a resilient organization that is focused and able to achieve sustainability, innovation, and resilience. Resilience being a really important part of the picture. And it's about creating what I'm calling regenerative stakeholder capitalism. You want to have the right kind of leadership and the right kind of culture in those organizations. And you can access this slide deck and access these articles if you like after this presentation. Next slide, please. Know your stakeholders. This is extraordinarily important. It's not just about the shareholders and the owners anymore. It's about your employees. It's about your customers. It's about your communities. It's about your third-party vendors and others. You need to understand what their issues, risks, and opportunities are, and then build a more resilient internal organization as a result. In the next slide, you will see that as part of this leadership, culture, knowing your stakeholders, you also have to construct an integrated ESG&T, issues, risks, and opportunities value chain, where you're not only spotting your important issues, but you also understand how they can become risks and how you can mitigate those risks, how they can become reputation risks, how those issues can also become opportunities, and how you need to prepare for crisis relating to those risks and opportunities. And the result, if you have this well organized, is that you will either prevent value destruction or have value destruction if you're not doing this properly, value protection, value creation, and ultimately, if you do this really well, innovation. Next slide, please. In this next slide, you will see that all of this has to be integrated into your organizational strategy. Whether you're a business or a nonprofit or some other system, you want to have an organizational strategy that incorporates your environmental, your social, your governance, your technology, and of course, your financial and operational issues. And then always thinking about how the stakeholders will react, both the external ones and the internal ones. So having an integrated, holistic ESG&T strategy. Next slide, please. And here are the last 3 elements of what I consider to be a virtuous resilience life cycle. Having the proper performance metrics of both your people and your activities. Having a crisis readiness that is prepared for business continuity and other opportunities. And finally, if you have all of these things in place, these elements in place that I've just reviewed very, very quickly for you, which I develop in much greater detail elsewhere, the governance, the culture, the stakeholders, the risk intelligence, the strategy, the performance
equilibrium, the crisis readiness, then you will also have that innovation ethos where you can do all of this boosting of innovation that we're talking about on this panel. So I think that covers my full slide. Let's go to the next deck. Just next slide, please, just so I can make sure I don't forget anything. Yeah, last slide. This is the one where I really believe it's not just me talking about this. It's some much more, heavy duty sources like McKinsey that are looking at how ESG concerns don't compromise returns. They actually boost returns. And so there's a study on one side, and then the resiliency piece is on the other. Companies that were resilient at the outset of a downturn are more prepared to deal with the downturn and are better off at the end. So thank you very much. I turn it back to the panel, to Maria, and look forward to hearing the remarks of my other co-panelists and any questions you might have. Thank you. You can take that down. Thank you. Oh. Olá, tudo bem? Queria agradecer muito a Andréia pelas palavras. Realmente, essa visão holística do tema, integrar todas as partes é muito importante. Desde o pensamento de Edgar Morin, Edgar fala: somos uma poeira no universo, está tudo interconectado. E queria agora passar a palavra para Bruno Pina, Chief Innovation da Distrito, e vai compartilhar conosco o seu pensamento e trazer a ideia dele sobre esse tema. Bruno, seja bem-vindo. Bruno, se quiser, eu posso falar a palavra para o Daniel enquanto você vê sua questão de áudio, ok? Gente, então, para dar prosseguimento ao nosso painel, vamos ouvir agora o Daniel Carocha. Daniel Carocha é Head de Pesquisa, ESG e Inovação Digital na Pangeia e vai compartilhar conosco seus pensamentos, suas ideias. E vamos, Daniel, seja bem-vindo. Olá a todos, vocês estão me escutando bem, Maria? Me escuta? Eu acho que a Maria eu já não escuto mais, mas enfim, eu acho que o Brunão já está escutando e a André também. Tudo bem? Excelente. Bom, agora à tarde, né, já passamos o meio-dia, horário de Brasil. Agradeço a todos aos palestrantes que estão conosco aqui, os companheiros que estão conosco, ao time de back-office e o time que convidou a gente da FIS. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da visão da Pangeia, a nossa visão. E o caminho que a Pangeia está trilhando para construirmos o planeta que queremos. A gente entende que a gente pode e deve aproveitar todo o poder das redes, todo o poder dos ecossistemas de inovação aberta, das instituições de impacto, das universidades, academia e principalmente da tecnologia, né? E só para passar um pouquinho a história um pouco da Pangeia, né? Mas conceitualmente a Pangeia a nossa proposta é de um novo modus operandi, uma atualização do nosso sistema operacional humano, na forma que interagimos, inovamos e preservamos e regeneramos o nosso planeta. Na prática, assim, somos basicamente desde 2016 um ecossistema de propósito de negócios sustentáveis que cria e abraça iniciativas baseadas aí no desenvolvimento social, econômico, ambiental, o que atualmente é chamado do rótulo de ESG, né, que vem muito forte. Eu vou contar um pouquinho como é que a gente vai estar atuando nessa nova jornada do planeta Terra.
E só para trazer um pouco de contexto, a gente tem feito aí acelerações, implementado transformação digital de pequenos e médios produtores da sociobiodiversidade brasileira. Estamos falando aí de produtores desde tribos indígenas no norte do país, a filhos de italiano no sul do país, conectando esses produtores sustentáveis ao consumidor final. Então, imaginem, trazendo produtos dessas regiões que sofrem com uma série de demandas, uma série de problemas, por exemplo, logístico, internet e tudo mais, e a gente traz esses produtos, né, essas produções ao consumo consciente, basicamente dos eixos Rio, São Paulo e outras cidades mais importantes, né? E aí, logicamente, a ideia é a gente cortar os atravessadores, que hoje, não sei se vocês sabem, mas tomam bastante parte desse poder econômico que no Brasil hoje existe, né? Mas no último ano de 2020, durante a pandemia, ficou muito claro que a gente precisava ir além disso, né? Logicamente, nos últimos 100 anos, a expectativa média de vida mais que dobrou, o PIB per capita triplicou, a mortalidade infantil foi reduzida brutalmente, mas a gente sabe que esse crescimento exponencial foi bastante rápido e que a prosperidade veio com efeitos colaterais indesejáveis para o nosso meio ambiente e para questões sociais, como bem disse a Andréia, a própria Maria iniciou falando, né? E aí a gente entende que essas tendências para os próximos anos, até a Andréia comentou muito bem, a gente entende que assim como aconteceu no último milênio com a gripe espanhola, né, que acelerou muito a revolução industrial, a gente entende que agora, pós-pandemia Covid, a gente está passando por uma nova revolução, o que a gente cunhou de revolução ESG, né? E a Pangea precisava facilitar, a gente chegou à conclusão que precisávamos facilitar essa aceleração dessa revolução, basicamente criando ponte entre as ilhas de ação de impacto social e ambiental que já existem, só que elas não se conversam, maximizando todo o potencial dessas redes, né, de ecossistemas já existentes, a fim de promovermos essa verdadeira transformação, né? O Bruno e o Distrito estão junto conosco nessa jornada, assim como a própria Andréia, né? Entendemos que essa nova economia exige ações concretas de pessoas físicas, como nós, e pessoas jurídicas, né, conglomerados de pessoas físicas, em prol da preservação do meio ambiente, do impacto social e da governança consciente. Por isso, o papel, a gente entende que o papel do setor de saúde é muito crucial para a gente acelerar esse ESG em lato e em estrito senso, né? A gente não pode abrir agora, mas grandes corporações já estão conosco, grandes nomes do Brasil e do mundo estão conosco, e a ideia é exatamente nós juntos, pessoas físicas e jurídicas, usarmos o máximo poder do efeito de redes que nós temos para a gente empoderar essas comunidades, empoderar ações de impacto ambientais e sociais no Brasil e, logicamente, a nossa ideia é escalar para fora do Brasil, na América Latina e outros países. Daí nasce, nesse contexto, a nova Pangea, né, e o ecossistema de impacto Revolução ESG, que é a primeira plataforma as a service open source, ou aberta, de ESG no Brasil e do planeta, visando acelerar ações concretas, ações na prática de ESG, trazendo todos os erros e acertos, que todas as lições aprendidas de ecossistema de inovação aberta, de instituições de impacto social e ambiental, de empresas que já estão fazendo alguma ação, e estamos colocando juntos aí startups a tribos indígenas, líderes a artesãos, filósofos a cientistas, para pensarmos juntos e facilitarmos essas ações concretas. Por isso, a nossa visão é muito clara. Basicamente, é orquestrar ações concretas de ESG, integrando organizações especialistas de diversos setores e tribos, como a Maria disse, para acelerarmos o ESG na prática. E aí, dado isso, né, das centenas de desafios de ESG que as pesquisas trouxeram para a gente, junto com a KPMG, que é uma das grandes parceiras nossas, 4 grandes desafios ficaram muito claros para nós e foi muito bem pontuado pela Andréia na apresentação dela. Primeiro grande desafio foi o combate ao greenwashing. Então, existe uma apropriação da sustentabilidade pelo marco institucional de empresas, e o nosso papel como Revolução ESG, como ecossistema, é ajudar essas empresas a, primeiro, identificar aquelas causas que são reais ou não, e aquelas que não são tão reais, a gente oferecer a oportunidade delas investirem em ações reais, né? Ou seja, combater brutalmente o greenwashing. Outro ponto é onde investir, onde inovar, né? Muitas empresas querem fazer ações reais, mas não sabem como investir. E aqui que entra a Distrito conosco, é aqui que entram os nossos hubs de inovação, os hubs de instituições de impacto, onde a gente vai ofertar oportunidades para que empresas e pessoas físicas, através de crowdfunding, possam fazer investimentos de impacto social e ambiental no Brasil, né? O terceiro ponto é o consumidor confuso. A gente identificou que houve um aumento grande das palavras sobre o que é um produto vegano de um produto ecológico, qual é a diferença entre um e outro. Então, a gente também vai proporcionar, como eu vou dizer mais tarde,
uma plataforma de conhecimento e de educação para que as pessoas como nós possamos saber a diferença entre produtos, entre o que é um impacto ambiental, o que é um impacto social, e trazer mais luz sobre esses conceitos. E, por último, né, Tribo Sem Direção, como bem disse a Maria, as redes sociais possuem um poder enorme hoje, e o nosso objetivo com esse ecossistema é trazer, junto com os nossos influencers digitais que estão conosco, é trazer o máximo de poder dessas redes sociais para que a gente gere um ciclo virtuoso de ações positivas, ações sociais e ambientais, para que cada vez mais a gente possa ter mais empresas e mais pessoas físicas participando desse movimento conosco, né? E aí, basicamente, para a gente operacionalizar isso, a gente desenvolveu uma plataforma que a gente vai lançar agora em breve. Eu vou dar para vocês depois o caminho, o website para vocês se cadastrarem. A gente vai operacionalizar basicamente 3 grandes áreas de atuação para endereçar esses 4 grandes desafios. Uma é a plataforma de conhecimento e conscientização, onde a gente vai trazer especialistas do mercado, falar muito sobre a filosofia envolvendo ética e sustentabilidade, por que o ESG começa pelo ser humano. A segunda plataforma é de transformação de impacto, então a gente vai ter uma série de pipeline de projetos de impacto social e ambiental para ser ofertados para empresas e pessoas físicas. E, por último, logicamente, conteúdos muito interessantes, conteúdos perenes, que você, se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá verificar ou se educar. E junto com o Facebook, por exemplo, que está conosco nessa jornada, a gente vai tudo que nós fizemos de conhecimento, de conscientização e transformação de impacto, a gente vai estar jogando via influências digitais para fora, para empoderar cada vez mais pessoas a participarem conosco dessa jornada, né? E aí, como sabemos que toda revolução, de fato, começa pelo ser humano, a gente conta com um grupo de pessoas extraordinárias, André, que está aqui conosco, assim como o Gustavo Araújo, da Distrito, está conosco propagando e aconselhando o nosso ecossistema. A gente vai começar já, tá? Então, eu costumo dizer que nós somos formados por pequenas empresas e grandes corporações, por causas e por associações, por executivos, artistas e artesãos, né? Então, assim, o meu convite aqui para todos é que acessem o nosso website, revoluçãoesg.eco, para saber mais dos próximos passos, fazer o cadastro lá. As nossas redes sociais da Pangeia.eco, no Instagram, Facebook, YouTube ou LinkedIn, e faça parte com a gente dessa rede do bem. A nossa ideia, a gente sabe que é muito complexo o problema para ser resolvido, mas a nossa contribuição é juntar pessoas alinhadas com essa mesma visão de fazer o bem. E o ESG, ele vem para fortalecer muito essa causa, né? A gente vê que líderes agora cada vez mais estão engajados a fazer. O nosso papel é oferecer o como, né? Então, venha fazer parte conosco do ecossistema de impacto da Revolução ESG conosco e me deixa à disposição tanto aqui para quem está participando, para perguntas, e tanto offline depois. É um grande prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, Maria. Passo a bola para você. Obrigada, Daniel. Como o Daniel colocou, nesse mundo hiperconectado, entender nosso ecossistema é muito importante. E as organizações de impacto são partes essenciais. E as ONGs, apesar de Andrea ter dito que falta um pouco de gestão, mas também eu acho que é parte do aprendizado e da maturidade. Mas é uma parte essencial do ecossistema. Quando a gente pensa um ecossistema de negócio, não existe um ecossistema de negócio onde a empresa está isolada do que acontece no território dela. E as organizações sociais e organizações de impacto são, vamos dizer, eu sempre disse, né, é o fervilhamento da sociedade, é o que a sociedade quer ver amanhã. Então, é parte assim, essencial e crucial que seja integrado nesse ecossistema. E com essa fala, uno a fala do Daniel com a fala do Bruno, Bruno, vou apresentar você de novo, Bruno. Bruno é Head Chief Innovation Experience da Distrito. Então, seja bem-vindo, Bruno. Compartilhe conosco a experiência da Distrito, quem sabe a experiência da Distrito com sustentabilidade, tá? Eu sou radical, ESG para mim é indicador. Então, compartilhe a importância de todas essas questões de inovação aberta, ecossistema de negócio, que eu sei que é isso que é Distrito, o jogo da Distrito. Seja bem-vindo, Bruno.
Agora vocês me escutam? Agora sim. Ótimo, Bruno. Seja bem-vindo. Welcome again. Obrigado pelo, papo gostoso, me apresentar, né? Eu sou o chefe de inovação e experiência de inovação aqui do Distrito. Sim, o nosso jogo é um jogo de conexão, né? A gente é uma plataforma de inovação aberta para acelerar essa inovação entre corporações e o ecossistema. E acho que essa é uma grande visão nossa, né? A inovação, ela passa por um pedaço dela que não é fancy, que não é somente você buscar tecnologia por si só para resolver problemas de negócio. A inovação também está presente dentro das práticas das ODS, né? Através da inovação, a gente pode entregar o desenvolvimento sustentável do país e entregar um mundo melhor. A gente tem um programa desde sempre de ativismo muito forte. A gente olha para as práticas, por exemplo, de equidade de gênero. A gente fez um programa de aceleração para startups fundadas por mulheres. A gente agora está indo para um programa de aceleração para startups fundadas por pessoas pretas. A gente tem um programa que a gente desenhou, inclusive um evento que a gente fez junto com a Pangeia, olhando para todo o cenário de ESG e discutindo, juntando lideranças para falar sobre esse tema aqui no Brasil. É um cenário que agora, né, se tornou talvez mais importante com a junção dessas 3 letrinhas, mas é algo que já vem de muito tempo atrás, quando se falava de sustentabilidade nas empresas. Talvez não era tão sexy discutir esses temas como se torna hoje, mas é um mercado absurdo. A gente está falando que ao redor do mundo temos 31 trilhões de dólares que são investidos em ativos, né, sobre essa gestão. E isso cresce ano após ano. Então, esse ano, para 2020, por exemplo, é um crescimento de mais de 100%. Então, é um cenário que a gente tem que olhar com cautela, naturalmente, de como fazer isso ser efetivo e que indicadores a gente vai medir para isso acontecer. Acho que o legal de falar é, primeiro, o Brasil, estão sendo criados diversos fundos de investimentos especializados em práticas de ESG, o que é importante para o desenvolvimento do próprio cenário. Se a gente considera hoje o número de startups que a gente tem hoje em ESG, né, o que o Distrito faz essa análise na nossa plataforma, a gente está falando de mais ou menos 900 startups hoje que são especializadas, vamos dizer assim, em algumas das 3 frentes do ESG. E quando a gente soma o total de investimentos no Brasil em ESG, a gente está falando de uma média mais ou menos de 1,4 bilhões de dólares em investimento. E desses 1,4 bilhões de dólares, 900 milhões de dólares nos últimos 2 anos. E uma outra prática que tem crescido bastante é a intensificação das empresas colocando ESG como sua prática estratégica e fazendo com que as suas estratégias de fusões e aquisições, né, de merger and acquisitions, elas também considerem uma esteira de ESG. Então, a gente, do nosso lado, tem que olhar o ESG dessa forma, né? Como a gente é uma plataforma de inovação aberta, como a gente quer conectar as organizações e facilitar, acelerar essa transformação delas através da inovação aberta, né? O nosso trabalho hoje como plataforma é conseguir diminuir a fricção, diminuir o tempo de, muitas das vezes, implementar uma Agenda 2030, que tem muita empresa hoje que está super focada na sua Agenda 2030, e pensar assim, como é que eu pego esses os ODS que a empresa escolheu para trabalhar nessa agenda de sustentabilidade nela, e como é que a gente consegue acelerar isso para tornar o que é H3, H1, né? Como é que eu faço um negócio que estava lá para frente e vim para cá, para o início? E a gente faz isso com essas parcerias. Então, na minha cabeça, quando eu olho o que a gente tem que fazer como uma empresa conectada a um ecossistema, e nunca se falou tanto em ecossistema ultimamente, mas quando a gente fala disso, como é que a gente olha para... Eu gosto do tema de ESG mais T e adorei os temas que a Andrea comentou. A gente pega a tecnologia, a inteligência artificial e coloca ela a favor, né, do desenvolvimento humano, ou melhor, do empoderamento do ser humano nas suas capacidades cognitivas, e faz com que ele volte a ser humano, né, e deixa a parte tecnológica manual para alguma máquina fazer, eu diria que isso é um excelente potencial para a gente recobrar, vamos dizer assim, a nossa origem. Essa para mim, é a leitura mais importante que a gente deveria ter nesse momento. É romântico falar isso? Óbvio que é romântico falar isso, porque se a gente vai para o mundo tradicional, vamos dizer assim, o mundo executivo comercial, esse espaço ele é um espaço que ele tem que ter muita cautela como você coloca ele, porque ainda é um espaço onde você é cobrado por números, resultados, vendas, etc. Mas o que a gente está fazendo, colocando esse tema como core aqui, né, dentro desse painel,
talvez acender uma luz na cabeça dos big executives, dos executivos das empresas, para entenderem que isso daqui tem que estar junto com o projeto de desenvolvimento estratégico dele. Né? O número que a Andrea trouxe da McKinsey é muito interessante, ou seja, não é isso ou aquilo, é que através de práticas de ESG, você potencializa o seu negócio, você alcança novos resultados. E a gente entende como distrito, eu também como pessoa, que você vai fazer isso conectando pontas. Então, quando eu falo de 900 startups voltado para ESG, eu estou falando de água e energia limpa, clean techs, negócios de impacto social, economia circular, transparência na gestão, se a gente fala de práticas de governança, compliance, mobilidade, tem tantos temas que, se a gente for olhar nas agendas estratégicas das empresas, o quanto isso é relevante, só que a pergunta é como é que isso se torna mais fácil, como é que se torna mais rápido de implementar. E se a gente vai no detalhe mais simples do brasileiro, né, até hoje você consegue ter startups de ESG dentro do setor financeiro, olhando para microcrédito, de dar acesso à possibilidade de alguém empreender. Então, eu diria assim, a nossa visão, nosso pensamento é que sustentabilidade e ESG, ele é parte integrante da estratégia de inovação de qualquer empresa. As empresas que ainda não têm isso bem desenhado, se não tem desenhado, estão desenhando. Isso virou uma premissa, não mais dentro dos executivos de sustentabilidade das empresas. Isso está no board das empresas. As empresas estão emitindo debentures, que se elas não cumprirem as suas responsabilidades, seus KPIs, vão perder dinheiro com isso. Então, isso é um chamado que eu posso fazer, terminando aqui minha fala, de que tem que se juntar mais atores desse ecossistema, tem que ter ativismo, sim, e tem que conseguir faturar dinheiro junto com uma prática sustentável. É assim que a gente vai conseguir andar para frente. Então, muito obrigado pelo papo aqui. Esse é um tema que eu pessoalmente me empolgo muito. Nós, como distrito, estamos constantemente conectados com esse ecossistema. É um tema que a gente discute e debate constantemente, porque inovação também é transformação de pessoas e a gente está conectado com isso. Volto para você, Maria. Obrigada, Bruno. Obrigada, Bruno. Bastante legal. Que bom que você tocou nessa questão de inovação, transformar pessoas, porque é uma das coisas que a gente acredita na Luzac, que transformação acontece de dentro para fora. E aí, já começando com as perguntas, né? E pensando, queria discutir, voltar ao ponto e ouvir um pouco mais a Andrea, porque sempre que a gente fala de tecnologia, a tecnologia assusta as pessoas, na verdade, né? Eu sou engenheira química, não me assusta muito, porque eu vivo de tecnologia desde sempre, né? Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente assusta as pessoas. Mas eu costumo dizer, e assim, sempre estou trabalhando com as empresas, digo, veio o fogo, veio a escrita, veio a navegação, e agora a tecnologia digital. E a humanidade sempre evoluiu dessa forma e vai continuar evoluindo. E aí, a pergunta que eu sempre faço aos executivos, a revolução acontece quando a sociedade adota novas tecnologias ou quando a sociedade adota novos comportamentos e muda mindsets? E, Andrea, queria te ouvir sobre isso. Wow, what a thoughtful question. Thank you so much for that. I would say that you're absolutely right that as innovations come in and they're revolutionary, everybody panics, or a lot of people panic. And I think the answer is we have to embrace change, but we have to give change some guardrails, some governance, understand how they impact people, assets, communities. And if we're not thoughtful at the inception of these innovations, if we don't have what I think Maria mentioned earlier at the beginning of this, these interdisciplinary teams that are actually putting their eyes on the innovation to understand what the implications might be, being a little bit futuristic about, okay, so this happens today, but what happens tomorrow and the day after? And I think some of the dangers are that we don't think about those things early on, and we don't put in some mechanisms to keep an eye on it. So, people talk about out of control
machine learning, or the creation of robot killers and things like that. Well, those things can happen if you don't have the right people putting their eyes on and creating the guardrails early on, or if you have the wrong people deploying those technologies. And that is the one of the big paradoxes of our time is technology in and of itself is good. It's the people behind them and the using of that technology that can go off the rails in terms of, there was a drone attack on the Iraqi prime minister the other day. He almost was killed. The drone itself isn't bad. It's the people behind the drone who were trying to assassinate someone. So I think we as humans have to be super thoughtful in a way that we've never really been before, because the technology that's happening today is exponentially different from, fire and power and, plumbing and things like that. It can really, really create terrible damage, but also incredible positivity in the world. Obrigada, Andréa. Você tem razão. A tecnologia, as pessoas sempre, às vezes, assustam, né? Eu me lembro até hoje, eu tenho uma experiência, um vaqueiro da fazenda do meu pai me levou no polo petroquímico, acho que era novinha, olhou aquela indústria iluminada, tudo daquele jeito, ele falou, você trabalha aí? Eu falei, tecnologia pura. Então, tecnologia assusta, mas tudo no mundo, eu sempre digo, tem um lado bom. E são esse pensamento, esses controles que a própria sociedade, né, se encarrega, né, de criar, e essa governança, por isso importante da governança, que vai estar colocando essa, vamos dizer assim, aonde queremos chegar e quais os limites que queremos nos dar e nos permitimos nos dar, né? E aí, juntando um pouquinho, Bruno, com o ecossistema, né? O ecossistema para revolucionar a lógica de redes, né? Porque é essa lógica que você trabalha também. Eu sou uma estudiosa de redes. A redes como ator social, né? E de comunicação relacional. E aí eu vou fazer uma provocação, porque sempre quando a gente fala de redes, a gente está falando de redes, estamos falando de sustentabilidade, e depois eu queria ouvir a Andréa também. Primeiro o Bruno. Mas quando a gente fala de interconectar, a gente tem que pensar que quando a gente fala sustentabilidade, a gente tem que interconectar humanos e não humanos. A gente, com sensores, as florestas falam, os oceanos falam, o ecossistema fala. A gente não precisa estar na Amazônia para ver que a Amazônia está queimando. Os sensores, os satélites nos mostram isso. Então, a revolução tecnológica, quando a gente olha a sustentabilidade, tem um potencial muito grande de, vamos dizer assim, se todos esses atores, né, humanos e não humanos, estiverem conectados em rede. E queria pensar, saber como a Distrito está pensando isso, porque eu penso isso 24 horas por dia, tá, Bruno? Que bom. Eu não sei se é bom ou se cansa, mas eu acho... Primeiro, eu acho que eu concordo plenamente com isso e eu acho que a resposta aqui, eu vou extrapolar um pouquinho Distrito, né? A gente está falando que a evolução do homem sempre foi uma evolução onde ele usava os recursos que ele tinha disponível para fazer seus negócios, seja o negócio que for. Acredito que o que existe hoje é um gap de que os recursos que não estão à mão diretamente hoje do homem, porque a tecnologia está no meio e a gente não tem uma educação tecnológica de base muito grande, faz com que a gente comece a ter pessoas mais com braços curtos porque não conseguem apalpar a transformação que está acontecendo dentro da sociedade. Ou seja, hoje os recursos que estão direcionando a humanidade e os negócios para um outro patamar são recursos que têm base tecnológica, que infelizmente não é base de toda a educação que as pessoas tiveram. E a gente ainda, né, não tem essa natureza de se adaptar muito fácil. A gente sabe usar. Não quer dizer que a gente não sabe usar um celular, tá bom? Mas daqui você usar um celular e daqui você ter isso disponível para você utilizar como um serviço, acho que é nesse momento que a gente está. A gente conseguir estruturar os jobs to be done, né?
conseguir estruturar a situação da jornada de cada ser humano dentro da sua cadeia, onde tecnologia faça parte dessa jornada. A jornada ela é humana e é tecnológica, é o que você trouxe. Então, eu diria que o desafio agora vai ser da inclusão digital. A gente fala disso há muitos anos, né? Mas, assim, de verdade, inclusão digital vai ser se você conseguir dar possibilidade a qualquer negócio a construir ele dentro de tecnologia. E se a gente não conseguir evoluir para esse cenário e mudar o mindset, mudar a visão sobre isso, não vai andar. Tem poucas empresas que eu conheço, e eu não tenho experiência para conhecer muitas, mas todas as que eu conheço, que eu trabalho com algumas empresas com altos executivos, vocês veem essas empresas sempre preocupadas com o seu foco de entrega do KPI que mede o valor e o resultado dela. Né? Quando você vai discutir a sustentabilidade, você vai discutir o impacto social que isso gera, geralmente isso ainda aparece, né, só para, como a gente fala aqui no Brasil, para inglês ver, né? É só de fachada. Então, voltando para o seu tema, né, as árvores podem escutar, a gente pode saber o que está acontecendo na Amazônia, eu concordo plenamente com isso. Só que ainda, a minha leitura, e eu deixo a provocação ativa, porque eu não vou ser conclusivo na minha resposta, é que ainda falta uma melhor tradução das necessidades que a gente tem como sociedade, como população, no âmbito tecnológico. Tem tecnologia pronta para isso. Uma Pangeia vai acelerar as soluções para poder resolver vários problemas dentro desse cenário. Tem poucas Pangeias. Então, acho que tem aqui uma oportunidade ainda de as empresas entenderem o seu papel. Eu vou falar aqui do mundo Corp, que é um mundo que a gente trabalha muito próximo com a inovação aberta, mas ainda tem uma oportunidade dessas empresas realmente trazerem dentro da sua estratégia a sustentabilidade, além de plantar árvores, além de emissão zero carbono, que é legal, é bonito de ver, mas na prática tem muito mais problemas na sociedade para resolver. Obrigada, Bruno. Andrea, please, could you add something? I couldn't agree more with Bruno. I think the real place where the rubber meets the road for companies especially is not ignoring these issues anymore. A lot of companies have either ignored them, not taken them into account, even not understood them, and not understood how those issues affect positive or negative feelings from their stakeholders, whether they're their own employees, whether they're customers, or the communities that they work in. If companies don't take into account the environmental, the social, the governance, and the technological issues that are important to their business plan, and then incorporate that into their strategic planning, they are missing out on value creation. I like to say they're leaving money on the table. So it's not the only reason for doing these things, because we know that we're living in a very high intensity emergency climate and other kinds of issues world. And so I think there's reasons for doing it beyond money. In fact, the reasons are even bigger than the money reasons. But because business is made to be profitable, I think it's important for them to understand that if they don't incorporate the ESG and technology issues into their strategic planning, they will actually lose out. They will actually not last, or they will muddle through, or they won't survive the next pandemic. And so I think this is a wake-up call, this whole year and a half that we've all lived collectively through this, plus the climate issue, which is going to be with us for decades. These are rallying reasons for us to be more conscientious and profitable at the same time. Obrigada, Andrea, por essa visão. E aí, tirando um pouco da frase que você falou, né, eu vou fazer uma provocação aqui para o Daniel, possivelmente a última resposta, porque a gente tem pouquíssimo tempo. Você tem 2 minutos, Daniel, para responder. Andrea fala, as empresas precisam criar valor. E eu gosto de fazer uma provocação sobre isso. No mundo conectado, a gente cria valor e integra valor. No ecossistema de negócio, a gente quer criar valor ou a gente quer criar impacto? Boa pergunta, Maria. E fazendo só uma ponderação com o André e com o Bruno, foram excepcionais nas colocações. Claro. E é por isso até que o Revolução ESG, o ecossistema que nós estamos iniciando agora,
o distrito é tão importante como peça fundamental de inovação aberta, né, de trazer esse mundo de startups que eles já possuem, já existem, junto com as corporações, para a gente trazer, como Pangeia, as necessidades lá da ponta, ou seja, a gente já vai, no mês que vem já estaremos em 60 cidades da Amazônia, isso é muito significativo, então a gente imagina, trazer toda essa demanda física e conectando com o digital que o distrito vai trazer, vai ser assim, uma grande transformação que a gente vai fazer, e trazendo logicamente a visão da André e tudo mais. Então, respondendo a sua pergunta, Maria, assim, eu acho que eu acho que ambos. Por quê? Especialmente no Brasil, que nós temos uma camada da população que ainda não tem acesso, ele não aparece no PIB brasileiro, ele não aparece, por exemplo, potencialmente como potenciais consumidores das empresas. Então, a gente tem, o que a gente costuma dizer, não é filantropia, é de fato, você transformando, com pequenas acelerações que a gente possa fazer nessas comunidades, produtores, pequenos e médios produtores e tudo mais, você acaba sustentando uma nova economia que automaticamente vai impactar nas corporações que estão participando desse ecossistema. E como bem disse a André, e eu concordo plenamente, o consumo consciente, pessoal, nesses últimos 1 ano e meio, até a gente fez uma pesquisa com a KPMG, com a Distrito, ano passado, apareceu assim, o consumo consciente que era, antes estava só na classe A, assim, hoje você vê qualquer tipo de pessoa preocupada com quem está vendendo na ponta, se não tem trabalho escravo, se não está cortando floresta do outro lado. Né? E é isso que a gente acredita, que essa mudança de mindset, essa mudança consciencial, antes da mudança física, mudança mesmo da mente das pessoas, filosoficamente mesmo, que está, de fato, produzindo essa mudança completa no consumo, essa mudança completa dos stakeholders, dos líderes das empresas, para que faça a coisa certa. É só isso, fazer a coisa certa. E o caminho, a gente acredita que seja juntar o ecossistema de corporações, ecossistema de academias, ecossistema de startups, de inovação aberta, de ONGs de impacto, ou seja, a gente está juntando todo mundo para pensarmos juntos nesse futuro. Então, é por aí. Obrigada, Daniel. Realmente, assim, é um tema intrigante, são questões que têm revolucionado o nosso dia a dia, principalmente depois da pandemia. A pandemia, se já era contemporâneo, a pandemia nos provou que é iminente. O futuro não é amanhã, o futuro é hoje, e os negócios precisam entender disso. Quero agradecer muitíssimo a Andréia, agradecer ao Bruno, agradecer ao Daniel. Se a gente poderia passar um tempão aqui, mas realmente só temos 1 hora e 5 minutos. É uma discussão excelente, mantemos contato. Pessoal, já sabem onde encontrar as feras e foi um prazer. E se todos pudessem abrir o microfone para dar até logo, seria bom. Tchau, tchau, tchau a todos. Obrigada. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde.